Bem, amados, graça e paz. Nós vamos seguir no livro de Salmos, né? Não foi possível contatar o irmão para dar aquela sequência alternando, né? Antigo e Novo Testamento. Então a gente segue agora Salmo de número 74, segundo Salmo, né? Do terceiro livro já. Pegando essa sequência de salmos da família de Asaf, né? De Asaf e de sua família, né? São 23 versículos. Vamos tentar ler como de costume, né? Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte de Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta, e agora todos esses lavores de entalhe quebram também, com machados e martelos. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no seu coração: despojemo-la de uma vez. Queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. 9. Já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Ora Deus, meu Rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas. Esmagaste as cabeças do levita e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, tu secaste os rios perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Fixaste os confins da terra, verão ou inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto: o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o insensato te faz continuamente. 23. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Bem, engraçado que nessa sequência de Asaf, né, a gente sai de novo daqueles salmos de gratidão, de louvor, né, os que a gente de repente mais gosta de gravar, né, 23, 91, 90, salmos em que o povo do Senhor celebrou, né, grandes feitos do Senhor, e a gente retorna para um salmo
que tem um cenário caótico, né? O cenário aqui é bem caótico, né? Eu acredito até versículo 1, né? É engraçado como a gente normalmente vê assim, né? Eu acho que a gente vê que as pessoas, na nossa cabeça, grandes homens de Deus, são pessoas de muita fé, pessoas que fazem coisas tremendas e tudo, né? E normalmente a gente vê uma pessoa em conflito, em crise, como uma pessoa de pouca fé, um irmão fraquinho, a ideia, às vezes, como fica na nossa cabeça, né? E é interessante perceber, assim, que biblicamente isso não é verdade, né? A gente pega um homem como Asaf, que tinha um encargo, um ofício desse, e ele, começando o salmo, pensando o seguinte: por que o Senhor esqueceu da gente para sempre? Né? Então não é só uma pessoa muito nova, uma pessoa que está em crise, que pensa que Deus esqueceu dela. Né? Uma pessoa madura, com muitos anos de caminhada, né, também pode enfrentar certas circunstâncias na vida dela, a ponto dela imaginar e construir na cabeça dela que Deus abandonou ela. Né? É claro que a gente não está falando também de um cenário tão simples, né? A gente não está falando de pequenos problemas, é um salmo pós-exílico, né? Assim, a gente está falando aqui do povo de Deus destruído, né? Uma outra coisa interessante da gente lembrar, normalmente as pessoas enfatizam sempre as pregações do povo de Deus vitorioso, conquistando, de Josué, de atravessando o rio, de fazendo isso, de fazendo aquilo, e às vezes, como diz Salomão, em Eclesiastes, né? A gente aprende muito onde há luto, na casa do luto, né? E esse salmo fala um pouco disso, de luto, de desespero, de desesperança, né? De pessoas, de uma família, no caso, né? Da família de Asaf, que por um momento entendeu que Deus estava tão irado com eles que havia definitivamente esquecido deles, né? E isso acontece com a gente, né? Acontece com todos nós, né? Pessoas que em certos momentos da sua caminhada, pô, será que realmente Deus existe? Será que realmente isso é real? Será que o que eu experimentei é real? Será o quanto do evangelho é real? Né? O cenário que se monta na vida da pessoa, do irmão, do servo de Deus, é tão caótico como esse cenário, que começa-se a duvidar de uma série de questões. Aí a gente vê a importância dos marcos, né, das colunas, né, que era muito comum, é muito comum no Antigo Testamento. Toda vez que havia uma aliança, toda vez que havia um encontro, ou havia um crescimento espiritual, ou havia um avanço espiritual, aquela pessoa registrava, né, através de um altar ou através de pequenas colunas de pedra que ela levantava, derramava o azeite e aquilo ali ficava ali, né? Depois de anos, de novo, Isaac passava ali, ou Abraão passava ali, ou Jacó passava ali, e cruzava com aquilo. Aquilo era um marco, aquilo era um testemunho, aquilo falava para a própria pessoa, né? Quando eles atravessaram o Jordão também. Então Deus faz questão de deixar marcos na nossa vida, coisas que são inegáveis. Nós podemos olhar para trás, tentar jogar tudo fora, mas aqueles marcos gritam para a gente: olha, Deus é real, a aliança de Deus é perpétua, Deus é fiel, Deus é bom. Aqueles marcos gritam para a gente, eles mostram realmente o quanto do caráter de Deus é verdadeiro, né? Uma realidade, uma coisa que a gente pode experimentar, mesmo que em certas circunstâncias, como a da família de Asaf, como muitas que cada um de nós atravessamos, todas as circunstâncias queiram dizer para a gente que tudo é uma fantasia, né? Eu lembro de uma irmã que compartilhou uma vez comigo que ela entrou, fazendo um culto e tal, ela sentou e ela era uma pessoa assim, muito envolvida com a obra e tal, aquela coisa toda, e por um momento ela olhou para o coração dela e ela estava sem fé nenhuma. Ela olhou e falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Esse bando de gente cantando, isso não sei o que, isso aqui, isso não... Sabe? E deu um desespero nela, sabe? Porque ela não via sentido em nada, sabe? É como aquilo tivesse sido tirado dela, né? E ela começou a ficar angustiada, a orar. E aí o Senhor falou com ela, né? Estava trazendo uma lição para ela naquele dia, falando assim, ó, ministrou o coração dela, né? Lembra que até a fé
fui eu que te dei. Assim, não entenda que pelos teus anos, ela já era uma senhora, pelos teus anos de caminhada cristã, parece que a gente adquire ou constrói uma coisa para a gente mesmo. Não, isso não é verdade. Qualquer momento é uma coisa assim, é uma coisa tão interessante. O que essa irmã falou para mim anos atrás mexeu tanto comigo que me fez ver certos aprendizados que eu tive assim de uma outra forma, né? É muito comum a gente falar assim, irmão, né? Eu fui liberto, e a gente entender que se eu fui liberto é uma coisa eterna. Tipo assim, eu fui liberto, acabou. Mas na verdade o eu fui liberto, ele está condicionado ao relacionamento e à proximidade do Senhor. Afasta só para ver se o seu fui liberto funciona. Não funciona não. Volta tudo. Ah, não, mas eu não sinto mais nada daquela situação do passado. Por causa dessa proximidade com o Senhor. Afasta, ver se não volta o gosto, a vontade, o jeito. Assim, volta tudo. Né? Então, eu fui liberto, né? ou eu fui arrancado de uma situação A, X, Y, Z, né? Na verdade, ela está ligado ao relacionamento e a aliança que nós temos com Deus. Né? E isso é um processo. Quanto mais a gente se relaciona, mais a gente vai caminhando, mais a gente vai sendo liberto, mais a gente vai desenvolvendo a nossa salvação no Senhor, né? E assim, muito cristão acha que isso é uma vara de condão, ou seja, eu levantei a mão para Jesus, eu aceitei o Senhor, usam essa expressão muito comumente, né? Eu já me batizei, então eu não tenho nada a ver com o mundo mais, e eu sou liberto, né? Mas a Escritura deixa isso claro, esse liberto, ele não pode existir independentemente de um relacionamento com Deus. Ele não existe dessa forma, né? Ele só existe, só se sustenta e só é usufruído, né, à medida que vamos nos relacionando com Deus. E aí, o que Deus faz para nos ajudar a entender se nós estamos nos relacionando com Ele ou não? Né? Ele faz exatamente com o que Ele fez com a família de Asaf, com o povo, né? Com o povo em si aqui de Deus, né? Bem, Deus vem, traz uma revelação, estabelece uma aliança, né? Se institui uma forma de adorar, de louvar o nome do Senhor, é construída uma arca, é fundada uma cidade como Jerusalém, é levantado um templo, é levantado os muros, e tudo isso faz parte de um propósito de Deus, de uma construção de Deus, de uma modificação de Deus. Mas, na verdade, tudo isso tem um único propósito, de testemunhar para as pessoas que não estão vendo uma realidade interior daquele povo que está servindo e adorando a Deus, que é o povo de Deus, né? Quando o povo de Deus começa a se afastar dessa realidade, né? Começa a dar um outro testemunho, é necessário que as nações que estão lá também vejam que aquilo não tem nada a ver com Deus. Então, Deus era o primeiro a fazer o quê? Não. Então agora a realidade espiritual era essa interior, o exterior era esse. Agora que a realidade interior é essa, então vamos literalmente derrubar o muro, vamos literalmente queimar as portas, vamos literalmente queimar esse templo, para que esse povo possa entender que tudo isso que ele está vendo aqui fora, esse desespero, essas circunstâncias todas que estão acontecendo, na verdade, aconteceu primeiro dentro deles. Que às vezes a gente olha uma circunstância e a gente fica desesperado, mas a gente não prestou atenção o quanto o Senhor ficou angustiado ao ver essas coisas acontecerem dentro da gente até chegar naquele ponto. Esse caminho a gente não percebeu. Então ele só consegue fazer muitas vezes com que a gente enxerga quando ele faz do lado de fora aquilo que aconteceu dentro da gente. Então quando o povo olhava, caramba, não tem mais muro, nós estamos desprotegidos. Mas isso é uma questão apenas de trazer uma compreensão de algo que era real. Eles já estavam desprotegidos há bastante tempo. Eles abriram as portas, eles trouxeram outros deuses, eles se afastaram do caminho do Senhor, né? Jesus falou assim, eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, né? Como o pintinho fica debaixo da galinha, mas vós não quiseste. Veja bem, existe, quando a pessoa lê o Salmo, né? E principalmente isso depois lá no Novo Testamento, Jesus falando isso entrando em Jerusalém, a pessoa não consegue entender, não, eu estou debaixo das asas do Senhor, não. O papel do Senhor é abrir as asas, e o nosso é ficar debaixo das asas dele. Só que eu posso escolher não estar debaixo das asas dele e ficar exposto. Isso é uma opção,
né, que cada um de nós faz todos os nossos dias, em todos os nossos caminhos, né? Então, assim, é muito comumente a pessoa colocar essas situações da libertação ou da proteção a qualquer custo. Não, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, né? Não tem isso não e tal. E às vezes Deus precisa mostrar para a pessoa como ela está desprotegida. Porque ela já não percebe que está desprotegida. Então ele tem que permitir uma circunstância e a pessoa fala assim, meu Deus do céu, caramba, o que aconteceu? Né? O que está acontecendo e tal? E aí ela pode se dar conta que, na verdade, ela precisa vir para debaixo das asas do Senhor, né? Então, assim, isso sempre aconteceu durante toda a história, seja com Sansão também, né? Quando teve seus olhos furados, também é literalmente uma demonstração de que ele já estava cego espiritualmente. Então, quando ele perdeu as vistas físicas, era só para ele poder entender que ele já não enxergava mesmo, né? Então, assim, na verdade, essa realidade, isso é uma coisa muito, muito forte, né? Como Naamã, né? Ele é curado da insensibilidade espiritual, então ele é curado também pelo lado de fora, né? Aquele homem, ele tem o pecado perdoado, né? Então os seus pés são livres, espiritualmente falando, então ele pode pegar a cama dele e andar agora, né? Então, assim, quando uma pessoa está com um discernimento aguçado e, assim, numa posição de humildade, se questionando todos os dias, né, ela permite que Deus possa ir trabalhando e fazendo essas modificações, às vezes sem intervenções mais drásticas, né? Mas quando ela não consegue perceber isso, quando ela não consegue enxergar mais espiritualmente, então é necessário que Deus traga circunstâncias para falar com ela. Isso não é privilégio da antiga aliança, a nova aliança também. A igreja de Laodiceia, né, Jesus Cristo manda João escrever uma carta direto a uma igreja relatando isso. Olha, você pensa que você, né, é rica, né, farta e não tem necessidade de nada. É essa maneira como você enxerga. Provavelmente, para aqueles irmãos estarem enxergando aquilo, o que a gente calcula? Que eles deveriam estar bem abastados, né, numa condição muito boa, sem necessidade de nada, literalmente, né? Talvez assim com uma situação bem favorável aos olhos humanos, né? E Jesus diz assim, mas você é cego, nu e pobre, né? Como uma pessoa que acha que está tudo bem vai enxergar que ela é cega, nu e pobre? Como a gente acha isso? Está tudo bem, tudo tranquilo. Para eles declarar aquilo, a igreja devia estar até irmãos chegando, aumentando o lugar, aumentando as tendas. Como quando nós estamos enxergando uma situação e o Senhor está enxergando outra, como a gente pode passar a enxergar aquela circunstância com os olhos do Senhor, né? Normalmente, né, biblicamente falando, normalmente, o instrumento que tem, né, a ferramenta que o Senhor usa, né, o instrumento que Ele tem para corrigir essa nossa visão é o sofrimento. O sofrimento, ele é uma ferramenta muito eficaz no que diz respeito a corrigir a nossa visão, né? A gente tem certas ideias e pensamentos como Asaf aqui, né? E como a família dele, mas como antes, assim, também, né? Você vê que quando está numa situação desse tipo, quando ele se encontra numa situação desse tipo, ele já começa a lembrar o que Deus fez. Quando está tudo bem, ninguém lembra o que Deus fez. É uma grande verdade, assim, de uma forma geral, falando do nosso lado Adão, nosso lado, meu lado Adão, né? Quando tudo corre bem, né? Quando só se tem conquistas, quando só se tem avanços, quando só se tem progressos, é muito comum, né, a pessoa esquecer mesmo, assim, das coisas que o Senhor fez, de onde o Senhor tirou ela, onde ela está, o quanto o Senhor trabalhou na vida dela, o quanto o Senhor agraciou ela, o quanto o Senhor perdoou ela, né, o quanto o Senhor realmente foi bondoso, né, porque é engraçado que o sucesso, ele tem uma capacidade de insensibilizar o nosso coração, né?
É muito difícil e, para dizer assim, raríssimo, cada vez mais raro nos últimos dias, no final dos tempos, assim, né? A gente perceber pessoas que têm sucesso, proeminência constante, não se afastar da graça de Deus. Perder, porque o evangelho está na simplicidade, né? O evangelho está na cruz, simplesmente na cruz de Cristo, numa aliança estabelecida entre Deus e os homens, né? E a proposta da cruz é uma proposta de morte e também de ressurreição, uma proposta de mudança, de transformação, né? Como fazer com que um servo de Deus possa manter o foco e permanecer guardando o depósito que ele recebeu, né? É quase igual aquela não é a ferramenta, quase igual aquela ideia que os pescadores na Alasca têm, né? Que pescavam peixes muito raros e tudo, mas em 4 dias de viagem lá dentro, guardando lá, o peixe já chegava meio amortecido e tudo, porque não é o mar, um aquáriozinho não é igual ao mar, né? Então botava eles ali uma semana de viagem e não chegava. Então o que eles sacaram? Pegavam um filhote de cação, jogava ali dentro. Filhote de cação, dava uma surra nos peixes, ficava tudo ligado. Chegava lá, o cara tirava os peixes tudo bom, mata tudo fresquinho, cara, tudo fresquinho. Então, às vezes, e não são poucas, o Senhor coloca muitos cações na nossa vida, né? Pô, calma aí, Rafael deu uma acomodada, bota um peixe lá e dá aquela correria, não pode parar, meu Deus, de tal situação, já fica naquele exercício do dia a dia, né? Da priorização do Senhor e tudo, da vida do Senhor e tudo, não porque isso venha da natureza caída, né? Mas por causa de uma intervenção do Senhor, até que realmente haja um amadurecimento, haja um desenvolvimento do novo homem, né? E isso possa vir de uma forma espiritual mais consciente, né? Mas é muito comum na nossa caminhada isso, né? Agora, assim, o importante dessa, gente, só complementando o que você falou, né? O importante dessa caminhada não nesse aspecto, no aspecto relacionado a essa vida com o Senhor, né? Viver debaixo dessa graça, porque a gente precisa só enfatizar, porque hoje em dia é muito comum a gente achar que essa vida com Deus está ligado a qualquer compromisso, vamos dizer assim, com alguma instituição, né? E essa vida com Deus, não tirando que nós não devamos ter compromisso com a congregação a qual reunimos, tá? É só para a gente poder enfatizar essa questão dessa vida, assim, porque é muito importante isso, ficar claro isso para a gente, sabe assim, porque a vida com o Senhor, irmãos, ela é muito além do que qualquer compromisso físico, sabe? Ela é muito além do que qualquer responsabilidade, seja de horário, não que não devamos ter. Devamos ter compromisso, obrigações com os irmãos, com a congregação, mas ela é muito além do que isso. Isso é uma consequência da vida, sabe? Dessa vida de comunhão com o Espírito Santo, né? Uma certa vez a gente estava até conversando com o Xande lá, e eu estava assim, falando, eu falei, irmão, o privilégio que a gente tem de andar em comunhão com o Senhor é o privilégio de não sermos achados por Satanás. Porque a esfera espiritual que o Senhor nos concedeu a andarmos com Ele nas regiões celestiais em Cristo é para que não sejamos atingidos por Satanás. Porque ele não consegue achar a gente. É uma esfera que ele desconhece. Agora, se andamos na carne, é onde ele pode nos atacar e nos ataca constantemente. Os irmãos podem ter certeza disso, que os irmãos quando... você vê, esse irmão aqui que está aqui, com certeza ele saiu de uma esfera. O Senhor permitiu que ele saísse dessa esfera. É uma permissão de Deus para que ele possa sentir o privilégio que é andar nessa região celestial.
Sabe, irmãos, é um privilégio muito grande para nós. Por isso que a gente deve agarrar isso. Sabe? Por isso que eu estou querendo enfatizar, não questionado ao compromisso que nós temos com qualquer instituição ou congregação que temos, seja até o compromisso aqui com os irmãos. Se viemos aqui por causa de um compromisso, de um rito, não viemos aqui para podermos comer e desfrutar de Cristo, então seja bom que nem venhamos. Façamos qualquer outra coisa, mas, sabe? Mas que venhamos aqui para poder comer e beber de Cristo juntos, sabe? Esse tem que ser o nosso objetivo, comer do Senhor, irmãos. Para que possamos cada vez mais andar nessa região celestial em Cristo Jesus. Irmãos, isso é a chave do nosso viver diário cristão, sabe? Porque, irmão, se andarmos nessa região, irmãos, é uma região que Satanás jamais vai conseguir entender o que fazemos ou o que agimos. Será que Satanás conseguiu surpreender o Senhor com as suas astutas ciladas? Naquele deserto, o Senhor ficou 40 dias e 40 noites, irmãos, tratando com a carne, sendo provado na carne, sabe? Então, irmãos, é um privilégio. Quando o Senhor nos tira, Ele, por igual Ele fez com essa irmã que o Rafael falou, tirou a irmã, tirou a fé, para ver o privilégio que nós temos, irmãos. Quão maravilhoso. Irmãos, olha aí que o nosso coração deve arder muito pelos ímpios que perecem, por não poder desfrutar dessa graça, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, não desfrutam dessa graça, tão distante dessa vida de comunhão com o Senhor. E a gente tendo isso, às vezes ignoramos esses momentos maravilhosos que é de viver debaixo da graça e da comunhão do Senhor Jesus Cristo. Volto a falar, não é naquele compromisso, não eliminando aquilo, que é muito importante, como estamos aqui, mas a graça e a vida com o Senhor é algo que o Senhor conquistou para nós na cruz, irmãos. E é um penoso trabalho do Senhor nos incluir nessa, sabe, nessa viva esperança. Porque é uma esperança viva, irmãos. Podemos tocar mesmo. É algo que tocamos com a mão, sabe? Podemos sentir. Irmãos, é muito claro para nós quando estamos vivendo um dia debaixo da graça de Deus e um dia que não é debaixo da graça de Deus. Todos nós ficamos apercebidos disso, porque somos filhos e percebemos quando estamos na graça do Pai. Entende? Então assim, sabe, Rafa? Como esse irmão aqui, olha, eu confesso para os irmãos que é um dia de muita aflição, muita aflição. E como esses irmãos que são colunas, varão, como esses irmãos são importantes. Interessante que no antigo pacto era com coisas físicas, né? Essas colunas eram físicas para ficar referência para o povo. Mas, irmãos, na nova aliança são irmãos. Oh, que maravilha que o Senhor coloca esses irmãos como coluna, irmãos. Como referência para nós. Que privilégio, que maravilha que o Senhor nos dá. Porque, irmãos, olha, são irmãos que, graças ao Senhor, que aí você vê realmente o significado de cada palavra, irmão. De cada serviço no corpo, do pastor, do diácono. Irmãos, mas não naquele serviço, sabe, dominical, não naquele aspecto, mas num aspecto totalmente espiritual e real. Porque são irmãos que são colunas. Dos presbíteros, irmãos, dos anciões, como são importantes na casa de Deus, como referência para nós que somos jovens. Precisamos ver os anciões, sabe, ver o trabalho do Senhor, o molde do Senhor na vida desses irmãos. Isso é lindo, isso é obra de Deus. Entende, irmãos? Por isso que devemos nos descontaminar de tudo isso, de todos esses ritos, sabe, irmãos? De tudo, porque isso faz tudo ofuscar a nossa vida da pureza e da simplicidade da obra de Deus. Porque a obra de Deus é feita na vida do homem. Ela é
impressa, irmãos, na nossa vida. Sabe, ela vai imprimindo a impressão digital do Cordeiro em nós. E é algo que vai sendo impresso no dia a dia, que maravilha! É no dia a dia de comunhão. Olha, irmãos, e o Senhor vai expressando a sua imagem no nosso caráter, na nossa vida, vai arraigando, vai entrando, vai transformando, sabe? Vai enraizando. Que maravilha é a obra de Deus. Perfeita, irmãos. Perfeita. E você estava falando, Pablo, eu lembrei, assim, né, que talvez esse seja um grande X, né? Mais do que uma situação equivocada, do que um tropeço nosso. Eu acho que o que mais pesa é quando a gente não dá valor a isso. É o que o Senhor fala. O Senhor não fala assim, não, porque vocês erraram aqui, não. O Senhor fala assim, porque vocês, Israel, trocaram um manancial de água viva pelas cisternas rotas. O que esbarra em Deus na questão disso é do abandono, é do não dar valor. Por isso que Davi, mesmo pecando, as pessoas não entendem. Ele errou naquilo, mas, cara, o Senhor era tudo para ele, pô. O Senhor era tudo, era a fonte, ele tropeçou. Mas Jesus, Deus era tudo para ele. Então, assim, não existia a questão do esquecimento. Na verdade, quando a gente fala assim, Deus se esqueceu de mim, é uma projeção do homem, porque na verdade foi o homem que se esqueceu de Deus. E agora está colhendo o fruto do seu esquecimento e projeta a sua atitude no Criador, quando na verdade o Criador nunca o esqueceu. Somos nós que ainda queremos imputar isso a Deus. Por isso o Espírito de Deus entra na boca de Jeremias em Lamentações e diz assim, de que se queixa o homem? Queixa-se cada um do seu próprio pecado. Porque ele é o Criador, ele é bondoso, ele é misericordioso. Aliás, ele deu tudo de valor. Você vê assim, que quando a gente tem o de valor e a gente não reconhece, acho que ele está o principal problema que a gente tem com o Senhor. Porque você vê, o povo tinha Deus como rei. Cara, estava tudo resolvido, ia para a batalha, tinha intercessor, tinha aquilo, todas as situações naturais. Mas o povo não dava valor àquilo. Por quê? Porque o povo olhava para as outras nações e falava assim, pô, aquilo ali que é bacana, aquele cara lá chegando, o pessoal todo assim e tal, pô, aquilo ali dá uma segurança, aquele rei, um cara material, cara exército, pô. Então, na verdade, em vez da gente, né, em vez do povo do Senhor expressar para o mundo o quão o mundo é pobre, nós aceitamos do mundo o quanto nós não temos as coisas que ele tem. E aí nós começamos a correr atrás das coisas que ele tem, porque de fato dizemos assim, Deus é tudo, mas damos valor àquelas coisas no final. Então corremos para aquelas coisas, atrás delas. Porque temos que ser assim, senão, irmão, não vou ser ninguém, irmão. Senão eu vou ser quem? Eu vou ser ninguém. Eu tenho que ser alguma coisa. Eu tenho que ser alguém. E aí por que eu tenho que ser alguém, eu tenho que ser alguma coisa? Porque na verdade eu já não dou valor ao que eu tenho com o Senhor. O que eu dou valor é que eu vejo que aquelas pessoas ou aquele conceito dá, a pressão que existe. Então a gente corre para aquilo. Quando a gente corre para aquilo, a gente faz o que Israel fez. Abandona o manancial de água viva e corre atrás da cisterna rota. Aquilo vem, o que nos causa? Isso que ele está falando aqui. Sede, angústia, dor, sofrimento, perguntas sem respostas, né? Mas tudo isso, na verdade, porque você veja bem, é a questão da graça que o Pablo colocou. Por quê? Porque nós podemos ter tudo isso, seja como Abacuque, como Paulo, como Silas, como tantos irmãos, como aquele irmão que chegou às beiras da morte por causa de amor a Cristo, Epafrodito, mas essas coisas nem falar, porque o cara não dá valor. Tipo assim, vendo o cara falar, cara, tá muito brabo, tá muito sinistro, tá muito casca, é muita prova, é muita luta, né? Como o irmão que eu conheci outro dia, os irmãos tudo contando várias provas e tal, o irmão entrou em crise. Foi pro quarto e falou assim, Deus, eu não tenho prova, eu não tenho luta, alguma coisa acontecendo comigo, tal, o que tá acontecendo, meu Deus e tal. A pessoa começou a falar com ele, caramba, sua mulher estava com câncer, seu filho atravessou tal problema, você atravessou tal situação e isso e aquilo. Ele falou, realmente está acontecendo. Mas tal era a graça de Deus que para ele aquilo não era luta. Para ele aquilo era o Senhor dando vida, crescendo, amadurecendo,
sabe? Reforçando a aliança, então ele não via aquilo. Quando ele escutou aquilo num outro local, bateu o desespero, porque nem ele conseguia ver daquela forma. Tal a simplicidade dele, mas tal era a forma com que ele se relacionava para Deus, então aquelas coisas não tinham valor, não tinham pressa de serem resolvidas, entendeu? Porque, tipo assim, estava na mão do Senhor, né? E aquilo era tão simples para ele, que ele era um irmão simples, tão simples para ele, que ele vivia daquela forma. Eu falei assim, gente, meu Deus, né? Realmente tudo está na questão assim de como a gente enxerga, né? E como a gente dá valor, né? E ele começa aqui a falar assim, volta os teus passos para aquelas ruínas. Mas na verdade, quem deveria voltar os passos? Eles. Na verdade, nós queremos que Deus faça coisas que Deus espera que a gente tome uma atitude e faça. Deus, faça alguma coisa. Deus fala assim, pô, mas faça alguma coisa. Senhor, volta os teus passos, mas volta os teus. Porque, na verdade, a gente acaba projetando e exigindo de Deus uma coisa que o próprio Espírito Santo está requerendo da gente. E, na verdade, o que vai resolver o problema aqui do povo? É Deus voltar aos passos ou é o povo voltar aos passos? Quer ver reconstruir? Quer ver tudo aqui se erguer? É o povo falar assim, promessa de Deus fiel, que a gente vê em todo o Antigo Testamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, abandonar seus maus caminhos e voltar, então eu ouvirei a oração que ele vai fazer nesse lugar, sararei a sua terra, mandei a chuva no tempo certo, farei isso, farei aquilo, farei não sei o que. Adianta o povo pedir, Deus, manda a chuva, sara minha terra, faz não sei o que. Adianta fazer essa oração? Não adianta. É isso que a Bíblia ensina. Embora a gente continue, eu pessoalmente, Rafael, continue a fazer várias orações desse modelo. Senhor, sara a terra, faz isso, não sei o que, me cura, mas na verdade a oração não é essa. O princípio espiritual não é isso. O princípio espiritual é eu abandono um caminho que eu entendi que era o meu caminho, pelo caminho do Senhor, eu abandono a minha forma de pensar, eu me humilho, eu me coloco numa posição de dependência e aí essas coisas acontecem por um princípio espiritual porque Deus fez, né? É muito interessante. Então, assim, ele volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou no teu santuário. Mas olha só, na verdade o inimigo causou aquela situação, né? Mas na verdade aquilo foi o quê? Ele não conseguia enxergar que era uma permissão de Deus, porque na verdade eles haviam destruído o santuário do Senhor. Na verdade, quem havia profanado o santuário do Senhor, na verdade, quem havia desvalorizado o santuário do Senhor era o Israel de Deus. Os outros eram só bonecos que chegou lá para meter a barreta e cair. Mas eles estavam derrubando tijolos. Quem derrubou, na verdade, quem permitiu que aquela realidade espiritual saísse pela palma das mãos deles? O próprio Israel de Deus. Porque quando eles estavam com o coração voltado para o Senhor, a gente tem N textos que poderia citar, mas textos lindos, como aqueles 300 homens, por exemplo, né? Pô, foram só 300, cara. Com Gideão a gente fala e tudo, mas, pô, eram só 300. Deus não precisava de número, não precisava de guerreiro, não precisava de fulano, não precisava de ciclano, não precisava de nada, de ninguém. Só precisava que o povo tivesse na condição que realmente ele mesmo colocou. Eu não resisto a um coração contrito e quebrantado. A pessoa se quebrou, o coração dela ficou contrito. Cara, não tem como. Aí Deus falou assim. Agora, o que ele diz na Escritura? Toda pessoa soberba, orgulhosa, autossuficiente, o que Deus fala? Que ele abate. Não tem como. E Deus abate, né? Há muitos anos eu entendi esse abate como uma coisa assim. Aí Deus vai lá e pum, vai dar um socão no cara, vai abaixar ele, né? Mas não é isso. É porque Deus precisa colocar ele na posição correta para ele se relacionar com Deus. Então esse abate não é um abate assim vingativo, um abate assim, não. É um abate de pegar aquela pessoa que está se colocando naquela posição e colocar ela no pó, nos pés do Senhor. Porque ali ela vai ter comunhão com o Senhor, vai poder restaurar o relacionamento dela com o Senhor, né? Vai poder voltar àquela aliança que ela tinha com o Senhor. Na verdade, ela só cai na realidade, né?
ela cria aquela coisa dentro dela que ela acha como Israel, pô. Como a gente leu na semana passada. Não é que Deus dá um socão, é que Deus só mostra pra ele quem realmente ele é. Ele só cai na real de quem ele realmente é. Deus não precisa... Não, às vezes o abaixo... Você se vê do jeito que você É que na antiga aliança tinha muito essa questão. O cara às vezes era um cara proeminente e tudo, então o que acontecia? O cara era um príncipe de Israel. Então vinha o inimigo, o cara perdia o tesouro, perdia a casa, quebrava tudo e tal. Então o cara é pro pó mesmo, o cara é pra lona. Assim, na lona, exteriormente, ele tinha condição de ver o interior. Porque ele não tinha condição ainda na antiga aliança de ver isso. Então ele tinha que ver que tudo estava acabado para ele olhar para dentro dele e falar assim, caramba, tá tudo acabado. Né? E como é engraçado também, né? Da mesma forma que a gente não percebe, falando do lado negativo, né? A gente pode falar do positivo também, né? Imagina o irmão que tem aquela realidade interior do Senhor. Diz lá no Salmo que a gente estudou que ele é o quê? Ele é como o homem que passando pelo vale de Baca faz dele um manancial. Passando por um vale de lágrimas, ele faz um manancial. Ou seja, aquele homem que cultiva essa essência com o Senhor, ele passava na casa da viúva, né? E simplesmente aquela mulher que nunca pediu nada assim para o Senhor e tal, ela só era uma serva do Senhor e tudo, né? Ele passava ali, só ele passando ali, o Senhor já falava com ele, ó, vamos transbordar aqui. Ela vai ter aqui um filhozinho aqui que a gente vai tá prometendo para ela. Ela já recebia ali daquele cara que aparentemente não tinha nada para dar. Isso é uma coisa muito interessante também, né? Paulo fala assim, não tendo nada, enriquecia muitos, né? Recebendo consolo foi o que consolei aqueles que estavam desesperados. Então, assim, aparentemente você olha para uma pessoa, o que essa pessoa tem para dar? O cara não tem nada, parceiro. Mas aí, o relacionamento, o que ele cultiva, a essência que ele tem com o Senhor, né? A própria presença do Senhor na vida dele traz refrigério, descanso e alento para muitas pessoas que estão em volta dele. Então, essa mesma coisa, da mesma forma que tem o lado também, que Deus, né, tem o negativo, digamos assim, se a gente coloca do afastamento, né, tem o fruto do positivo também, né? Quantas vezes a pessoa ela está tão ali ela e o Senhor, daqui a pouco o Senhor traz uma pessoa. Tão engraçado que a gente fala assim, não, vou correr atrás para evangelizar alguém. Na verdade, quando está nessa condição com o Senhor mesmo traz uma pessoa, coloca ali, cara, a pessoa, o irmão nem faz nada, a pessoa já começa a falar da vida dela, aí a pessoa dá um abraço, né? Porque imagina, esse irmão dando um abraço, né? É o Senhor dando um abraço. Os irmãos concordam? Né? Assim como estamos falando daquela falta de essência, também falando da essência. Então aquela pessoa, ela recebe um abraço do Senhor. Como fosse o Senhor mesmo, literalmente é o Senhor dando o abraço. O Senhor só está usando o braço e tal, né? Aquela situação ali, mas é o Senhor dando um abraço. E aí aquela pessoa é completamente tocada, ela é completamente revigorada, ela é completamente, né, assim, mexida por dentro dela, né? Então, assim, eu acho interessante que ele... Opa, voltei aqui uma, né? Ele diz assim, teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam as suas bandeiras em sinal de vitória. Imagina como é que deve ser deprimente isso. Assim, no local, imagina... Sabe o que eu comparo isso? Desculpa vulgarmente falando, eu comparo isso. Imagina um lugar de reunião que virou um centro de macumba. Imagina um lugar onde os irmãos viram cura, comunhão e tudo, daqui a pouco tá os demônios descendo, centro de macumba, nego batendo cabeça. A gente fala, caramba, que isso, Rafael? Mas para eles era mais ou menos isso. Estava falando do templo, onde os sacerdotes se arrumavam, iam oferecer as ofertas, onde vinham nas datas festivas, no Pessa, né, no Shavuot, todas aquelas datas festivas que eles vinham oferecer, comemorar, tantas vezes viram a graça de Deus descendo ali. Agora tem um bando de incircunciso gritando, berrando e hasteando a bandeira e gritando vitória no meio daquele lugar. Imagina como isso devia rasgar, né? Rasgar interiormente aquele conjunto de pessoas que estavam ali falando assim, meu Deus, e agora, o que a gente faz? Né? Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado.
atearam fogo no teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração, vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas e nenhum de nós sabe até quando isso vai continuar. Já tivemos essa sensação? Se eu olhar e falar assim, meu Deus, onde é que tudo vai parar? Caramba, onde isso vai parar? Já não, né? Mas na verdade, eu acho que uma coisa que é muito propícia, né, é o sentimento de inclusão. Porque às vezes a gente, vou falar pelo menos pessoalmente, né, irmãos? Às vezes a gente tenta se excluir dessa realidade para tentar se colocar num patamar espiritual diferente. Que tipo assim, pô, se eu não faço parte do pessoal que está perdido, pelo menos eu tô do outro grupo que está buscando. Né? A gente tenta se excluir para se resguardar, né? Tipo assim, irmão, tá nesse grupo aí? Não, irmão, tô igual o Pedro, tô aqui tranquilo, tô no pessoal que vê, que discerne e tal, irmão aí de circuncisão, tô aí não. Né? A gente tenta sair para, tipo assim, livrar nossa barra e guardar. Mas na verdade o sentimento que deve tomar o nosso coração é o sentimento de inclusão, que era o sentimento de Daniel, de Isaías, de falar assim, pô, porque nós pecamos. Tipo assim, tá tudo uma zona. Pô, o cara tá ali, meu irmão. Só fidelidade pura. Tu pega o testemunho do livro dele, é oração, é beirando a morte, é guardando o nome do Senhor, é não se misturando, resolveu firmemente no coração não se contaminar com as iguarias do rei, é se separando, é buscando ter um máximo de testemunho, só que ele se identifica e sabe que ele é o povo. Não tem como estar fora do corpo, não tem como estar fora do povo. Então assim, se o povo de Deus vive essa situação, ainda que pode ser alguns irmãos tentem buscar, né, estão ali se esmerando na caminhada com o Senhor, mas o sentir a dor do corpo, se um chora, todo mundo chora, ou seja, essa realidade espiritual da nação, né, do povo de Deus é essa, então todo mundo vai chorar, não tem como todo mundo descer a ladeira e eu sair daquela situação para tentar viver uma coisa isolada, né? Então, assim, é esse sentimento de inclusão que gera realmente a intercessão, né? Aquele sentimento de falar assim, Senhor, realmente, o que adianta? Irmão, olha só, você tem 3 filhos, vamos botar assim, né? Eu tenho uma filha, no caso da Sarinha, né? Mas vamos supor, tem 3 filhos, 2 filhos bem, o outro filho na pista. O que isso vai adiantar dizer que você tem 2 filhos bem? Tu vai ficar alegre e sair para a festa. Ou tu vai ficar pensando naquele filho que está mal, dos 3. Então é a mesma coisa, irmão. Ah, o Senhor tem 1 milhão. Tudo bem, tem 5 buscando, fervoroso e tudo. Mas você não está vendo que alegria tem essa? Assim? Qual é a alegria? De que todos possam, né? É aquilo que diz lá em Efésios, é que todos cheguem à plenitude, é que todos cheguem à finalidade, é que todos conheçam o amor de Cristo, é que todos possam realmente ter um relacionamento pessoal com Ele, individual, né, direto com o Senhor, que todos possam orar, que todos possam realmente trabalhar, né, ter o encargo, o ofício, tá, prestando um serviço para o Senhor no corpo, que todos, tudo bem, 5 irmãos podem ser, entre aspas, humanamente falando, tremendo numa localidade, Deus usar, bradar, fazer tudo, mas o que adianta se 5 fazem e 95 estão ali paralisados? Né? Qual a alegria do Senhor? Ainda que cada um faça um pouquinho, mas imagina se todos fazem para o Senhor, assim, aquele pouquinho, né? Imagina a alegria. Eu penso, pelo menos, que é uma alegria como de pai, né? Falar assim, poxa, todos os meus filhos, pode não ser milionário, mas todos os meus filhos estão ali, né? Servindo ao Senhor e tudo, estão, né? Caminhando, tem um trabalhinho deles e tudo e tal, tá? Aquela alegria, aquela satisfação como pai, né? Então, ele só consegue ver nesse momento, Asaf, né, a desolação, a destruição, né, e o fim. Os olhos dele conseguem ver isso. Só que toda vez que Deus levantava um profeta, como ele falou com Jeremias, levantei você para arrancar, derribar e destruir, e também para quê? Plantar, semear e construir. Era o encargo profético da antiga aliança. Então, toda vez que Deus já trazia uma palavra, que seria alguma correção, alguma demonstração da realidade espiritual,
esse mesmo profeta já trazia a palavra da restauração depois. É muito comum você ver isso em Jeremias. Ele está falando que vai ser exilado, que vai ser destruído, que vai ser não sei o quê, porque vão ficar 70 anos, e ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, tu pega, mas porque será uma terra deleitosa, porque se voltarão para mim. Porque, então, assim, Deus, ele não só está trazendo essa situação, mas ele já tem preparado o momento da restauração. Ele já tem isso preparado, né? Então, para os olhos humanos, quando a pessoa está atravessando esse momento aqui, talvez ela entenda como Asaf está falando, só tem fim, só tem destruição, só tem isso, não tem nada. Só que se Deus se deu o trabalho de trazer tudo isso sobre o povo, é porque ele deseja o quê? Recomeço. Restauração. Porque senão, irmão, ele tinha acabado com tudo. Os irmãos concordam? Senão ele tinha chegado e bufa aqui, ó, fogo tudo aqui, acaba tudo. Por que não acabou? Por que trouxe essa situação? Essa situação, na verdade, é o início da outra profecia que vai se cumprir. Então, assim, vem esse momento que parece um momento longo, porque é um momento de, né, pelo menos pessoalmente falando assim, né, um momento de choro, de aflição, de dificuldade e tudo, mas, na verdade, isso é o início, isso é o começo do tempo da restauração e da reconstrução. Então, toda vez que o profeta, por isso que Abacuque falou assim, não, tudo bem, vai vir pessoal do norte aí, meu irmão, tá tranquilo, vai rasgar, vai quebrar a gente no meio, mas eu sei que isso é um tempo que Deus precisa trazer uma certa, dar uma agitada, digamos assim, no povo. Ele via isso como profeta, mas vai chegar o tempo onde Deus vai restaurar todas essas coisas. O terreno não valia nada, Deus já mandava Jeremias comprar um pedaço de terreno e botar ali na garrafa. Já compra que vai valer muito. Pô, se fosse alguma realidade, o negócio ia falar assim, cara, tá maluco, não? Tá comprando terreno lá não sei aonde, no fim do mundo, que não vale um centavo. Mas o que Deus estava querendo dizer com isso já? Toma uma atitude, cara, porque a tua vida vai estar muito diferente do que você imagina hoje. Né? Na verdade, tua vida parecia que estava boa. Aí agora Deus traz uma circunstância. Agora tua vida parece que está ruim, mas agora ela vai começar a ficar boa. Então, realmente, assim, a forma que Deus trabalha, ela descola da percepção do Adão natural. Então, assim, a gente acha que Deus está desarrumando, mas na verdade Deus está arrumando. Né? A gente acha que na verdade Deus está terminando com tudo, mas na verdade Deus está começando com tudo. Né? Então, é uma questão de realmente, é quando a pessoa fala assim, pô, mas Senhor, quando é que eu fiz essas coisas por Ti? Eu estava aqui, tudo difícil aqui, eu, na lutinha e tal, caminhando na vida cristã. Quando é que eu fiz isso? Quando é que eu fiz aquilo? O cara nem sabe quando fez. Senhor, não, quando você fizer quando os pequeninos, você estava fazendo comigo e tal. Né? Então, assim, essa questão realmente é uma questão que é a questão da visão, que é muito importante, eu acho. Assim, o sentido espiritual, todos os sentidos espirituais são importantes, a audição, né? Tato, mas visão, sem visão o povo se corrompe. Sem visão o povo se corrompe, é o que diz a profecia. Né? Por isso o Senhor falou lá para você, compra colírio de mim e coloca nos teus olhos. E se você voltar a enxergar, cara, está resolvido. A única coisa que precisa é você enxergar a situação atual, Laodiceia. Se você enxergar como você está, cara, não precisa fazer mais nada. O desespero já vai bater em Laodiceia. Meu irmão, não é nada disso que a gente está vendo, está tudo errado. E aí, só aquela contrição, aquela realidade, aquela busca, aquela volta, aquele retorno do passo, já vai ser o caminho onde Deus vai pegar para poder trabalhar e falar, olha, tá vendo? Você achava que era rica, agora eu vou te dar a verdadeira riqueza. Você achava que você estava vestida, agora eu vou te dar a verdadeira veste. Né? Porque a visão traz a compreensão e a compreensão traz uma movimentação nossa em relação àquela realidade. Porque mostra a nossa real necessidade. De que eu, Rafael, tenho necessidade hoje? Qual a nossa necessidade, cada um de nós? Nós temos uma percepção, né, de coisas que são importantes na nossa vida, são prioridades ou deveriam acontecer. Mas Deus sabe qual é a real necessidade. De repente, se fosse eu aqui, eu ia falar assim, meu Deus do céu, caraca, falta 612 anos para Jesus Cristo pisar na terra, agora é hora de derrubar esse templo.
Pô, o templo já tem que estar reconstruído, dá uma emendada aí, mas deixa assim mesmo e tal. Eu já ia pensar na questão mais objetiva, mais prática de tentar resolver as coisas como elas são. E Deus não joga no chão, pô. Tem problema com isso, a gente refaz isso, né? Bota tudo no chão e a gente levanta tudo de novo, né? Deus não tem esse problema. Para a gente isso é perder tempo. Para Deus é fazer perfeito, né? Deus não vai querer emenda na nossa vida. Deus não vai querer colocar pano novo em vestido velho. Deus não vai querer falar, só falta esse negocinho aqui para o testemunho dele melhorar, deixa eu dar um jeitozinho aqui e vai. Não. Às vezes for necessário Deus chegar então e vir aquela onda, aquele caixote que a gente toma e fica uns 2 minutos bebendo água debaixo, dá aquele sufocozinho, né? O que acontece, né? Eu, pelo menos, quando era garota, acontecia muito isso, né? Pô, dá aquela sensação de domínio, né? O Pablo também, que a gente era garota e ia lá pro recreio. Você tá naquela sensação de domínio, você domina tudo, tu pega a onda, tu fura, tu tá tranquilo, você domina aquela situação, tá tranquilo, pô. Quando tu pega um caixote muito brabo, mata realmente muito coco, e tu fica ali uns 20, 25 segundos, essa sensação de domínio você perde na hora. Todo domínio que você acha que tinha, você vê que está totalmente descontrolado. Você quer subir, não consegue, quer subir, não consegue, quer subir, não consegue. Deus me livre dessa, é a última, eu não vou entrar. Me livre dessa, você tenta subir, não consegue, tenta subir, não consegue. E na vida é exatamente assim. Às vezes a gente está descendo a onda, está subindo, está furando, tem o domínio, tem tudo. Vem muito autoconfiança. Então o que Deus faz? Faz vir uma onda lá embaixo. E ali sem o domínio só tem uma solução. Clamar. Deus manda vir a onda lá de baixo. Deixa o Rafael, tá vindo a onda lá de baixo. E eu tô lá, tá vindo a onda lá de baixo. Essa aí eu vou quebrar. Aí quando pega, ele bota o dedinho, a onda, buf. Aí eu fico lá de baixo. Lá de baixo não tem jeito, assim. Quando a gente perde o domínio, a gente perde a segurança em nós mesmos, né? A esperança em nós mesmos, né? As coisas que nós construímos, que achamos que vão nos sustentar. Quantas vezes eu trabalhei com essas motivações? Pô, caraca, hoje eu olho para trás, eu trabalhava e falei assim, pô, isso aqui vai ser minha aposentadoriazinha, mas futuramente, tal, já vou ter essa rendinha aqui e tal, poxa, show de bola, que o excesso vai estar quebrado, né? A gente já tem isso aqui, já vai pingar isso aqui, aí vem a onda, levou tudo, e aí beleza, não tem nada. Mas assim, é melhor não ter o nada, mas ter a consciência de quem é o meu tudo, do que ter alguma coisa. Não ter a consciência. É melhor não ter nada do que ter a cisterna rota. É melhor não ter. E aí, meu irmão, aí Deus faz tudo ao contrário, parceiro. Entendeu? Tu só tem um pão? Então me dá o teu pão aí. Mas eu só tenho esse, eu vou morrer. Dá o teu pão. Mas eu só tenho eu e meu filho. Eu sou viúva. O meu marido morreu. Eu não tenho condição. Pô, qual é o natural? Vamos ser sinceros. Até hoje eu faria isso. Deus, tudo bem, eu dou a minha vida é tua. Eu pertenço ao Senhor, mas esse pão aqui é meu e do meu filho. O que Deus estava querendo fazer com aquela viúva? É que ela entendesse que a vida dela, a conservação da vida dela, não vinha daquele último pedaço de pão. E vinha da palavra que Deus ia lançar sobre a vida dela. Então Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, tu me dá o teu pão e eu vou te dar o meu pão, que é a minha palavra. Você quer fazer essa troca? Você quer acreditar de coração que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Nem todo mundo quer fazer essa troca. Deus vai pedir sempre o último, mas ele vai trocar com algo que às vezes a gente não tem a percepção de valor. Na verdade, você me deu o seu pão, ele foi lá e comeu. Agora diz o Senhor sobre você. Não faltará azeite na tua casa, não sei o que, parará, chama lá, não sei o que. A mulher, meu irmão, nem que tivesse chovido lá 10 anos, ela ia ter toda aquela quantidade de azeite que ela conseguiu lá, conseguiu pagar as dívidas, tudo e tal, não sei o que, para resolver a questão. A questão não era. Aí onde hoje em dia as pessoas ficam em cima quando leem a Bíblia? Poxa, porque
A pessoa está em necessidade, Deus vai lá e supre a necessidade. Amém. Isso é um início, principalmente para o irmão que está começando. Mas isso não pode ser o contínuo na vida de toda a cristandade. Não pode. Porque, na verdade, o ensino ali não está ligado a suprir necessidade somente. Está ligado ao seguinte, a quem é a pessoa que supre a minha necessidade. Quem supre a minha necessidade é uma pessoa, não é alguma coisa. Né? Aquilo que Jesus falou assim, vocês deveriam andar comigo porque eu sou o pão da vida e não porque eu dei pão para vocês. Mas vocês me seguem por causa do pão que eu dei. Você imagina hoje Jesus pregando, ele fala o seguinte, ele ia mudar mais ou menos para o seguinte, vocês me seguem hoje por causa que eu pago a conta de vocês, acerto quando vocês estão na pendura e pingo sempre uma providênciazinha quando está lá na xepa, vem um negocinho do nada e vocês acertam. Mas vocês não deveriam me seguir por causa desses motivos. Porque eu estou toda hora quebrando o galho de todo mundo, abençoando daqui e dali, e todo mundo, né? No final não falta nada, glória a Deus, aleluia. Mas não deveria ser por esse motivo, deveria ser porque eu sou o pão da vida. Se vocês estiverem comigo, vocês não vão ter mais fome de nada. Né? E é possível uma pessoa estar próxima de Jesus, encostar nele, esbarrar nele, abraçar ele e não ter essa consciência de valor. Não ter essa consciência. Por isso não é o quanto está perto de Jesus, como o Pablo colocou, né? Não é estar perto de Jesus, e vamos tentar falar de uma figura agora, não seria legal, mas assim, só para dar uma ideia essa metáfora, não seria estar perto no local onde a gente vê coisas que Deus está fazendo, num local de reunião, num local onde está congregando, num local, porque é possível dessa mesma forma, é possível estar todo mundo espreitando Jesus e ninguém está recebendo nada, e é possível uma mulher vir debaixo, escondidinha de todo mundo, encostar assim só no manto e receber. Então assim, na verdade o problema está com quem tem a virtude ou para onde a virtude precisa sair. Tá todo mundo escorando Jesus. Não encosta nele. É o mestre. Não sei o quê. Todo mundo... Irmão, eu vou falar de mim, não vou falar dele, mas todo mundo cheio de si. Todo mundo, não, eu tô aqui, eu tô na obra. Não sei o quê, Olha, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer aquilo. Todo mundo já sabe tudo que tem que fazer. Todo mundo já sabe para onde tem que ir. Todo mundo já sabe tudo, sabe tanto. Que às vezes vai sair como se esse cara tá cheio? Vai sair o que de Jesus para entrar no Rafael se esse cara tá cheio, meu irmão? Vai entrar em quem? Em quem está quebrado no meio, vazio, encostando lá embaixo pelo pé. Aí Jesus falou assim, saiu virtude de mim. Saiu virtude de mim. Olha só que ele falou, saiu virtude de mim. De mim saiu virtude para alguém. Para alguém que precisava. Para alguém que tenha real consciência de quem eu sou e de quem a pessoa é. Né? Porque o resto está esbarrando, está encostando, está dando glória a Deus, mas não tem como vir. Então, por isso, o encorajamento da Escritura é sempre no sentido de nós nos esvaziarmos, de nós nos humilharmos. Não porque é uma doutrina, desculpa a expressão, maluca, sem sentido, que todo mundo tem que fazer isso. Não, é porque para se encher é necessário se esvaziar. Para que Deus exalte é necessário humilhar. Né? Para receber é necessário dar. Então, assim, quando há esse encorajamento porque são esses princípios que movem o mundo espiritual. Então, se a pessoa fizer diferente daquilo, ela não vai conseguir avançar no reino de Deus. Né? Aí a importância aqui da mudança de consciência, a questão da metanoia e, consequentemente, a mudança de visão, que vai acontecer aqui no Salmo. Olha só. Até quando o adversário irá zombar a Deus? Será que Deus está preocupado do adversário zombar ele? Ou é o carinha que está preocupado? Deus está no trono. É isso que também é difícil da gente entender. Deus está no trono, parceiro. Deus está lá em cima. Deus é Senhor. Ele está nos querubins, nos serafins, assentado sobre o alto sublime trono. Ele dá uma palavra, tudo. Ele não tem problema com o inimigo. O inimigo não é problema para Deus. Nunca foi. O problema para Deus sempre foi o povo de Deus. O problema pode estar uma bagunça dentro de casa, na minha casa, pelo menos, Rafael. Né? O problema é a pessoa lá, não. O problema é
minha própria casa. Então, assim, isso é muito prático, né? Então, assim, ele ainda está preocupado, né? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braço cruzado. Ele acha que Deus está de braço cruzado. Olha só o que ele falou para Deus. Deus, não fique de braço cruzado. Ele está exigindo de Deus que Deus não pode ficar parado. Eu não posso ficar parado. Eu estou sofrendo, está acontecendo isso, a cidade está destruída, está acontecendo tudo isso aqui. O senhor não pode ficar de braço cruzado. O senhor não tem o direito de ficar de braço cruzado diante de toda essa situação aqui. Sabe o que Deus faz? Continua de braço cruzado. É claro, né? Pega um pouquinho de revolta também da parte dele, né? Não sei. Que vem normal da situação, da crise, né? Da crise, é normal da gente mesmo, né? Muitas vezes na crise a gente bate e fala assim, Deus, por que o Senhor permite isso? Por quê? E na verdade a gente quer que Deus responda, só que Deus quer ensinar uma lição tranquila, porque quando Deus não fala nada, a gente se cansa, né? Você fala isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois tu não aguenta mais falar. Você fica cansado, e aí vem aquela compreensão de que, calma aí, Deus é Senhor, né, cara? Ele não vai responder, ele não vai deixar eu dobrar. Tipo assim, é igual minha filha, né? Se ela chegar e pedir na moral, legal, no sapatinho quebradinho, como diz o pessoal aí no desenrolo, tudo bem, vai, mas pega lá, filha, não sei o quê. Se ela chegar, dependendo do tom de voz que ela chegue, né? E fala assim, papai, eu quero aquele negócio agora. Acabou, meu irmão. A porta fechou na hora. Quem fechou a porta foi ela, não foi eu não. Não vai, acabou. Por quê? Porque é preciso dar um ensinamento, uma lição, de que a autoridade, o encargo de autoridade não está sobre a vida dela. E aquilo precisa ser quebrado. Aquilo precisa ser arrancado. Aquele sentimento, aquilo não pode permanecer, porque aquilo vai ser maléfico para ela. Porque amanhã, hoje ela está fazendo isso comigo. Eu sou o pai físico. Amanhã, se não houver um ensinamento, ela vai fazer com o pai espiritual. Não tenha sombra de dúvida. Essa projeção, o ser humano leva. Ela chega assim, papai, tô com vontade de comer uma maçã. Filha, mas tá no almoço, mas um pedacinho. Pegar lá, olha que coisa diferente. Tá bom, vou cortar um pedacinho e você come depois você lá. Não é diferente assim? Qual era a diferença no deserto? Não era Moisés que falava assim, Senhor, estamos 3 dias sem água e tudo, a gente está com um pouquinho de sede, se eu puder assim, ver o que o Senhor tem pra gente e tal. Pô, imagina o cara chegar com um coração desse. Aí Deus faz. Agora o povo chega assim, pô, meu, melhor ter ficado no deserto, pô. Era melhor aqui não tem nem lugar pra morrer, parceiro. Lá pelo menos eu ia pro Nilo, eu pegava água a hora que eu queria. Catava palha, mas isso é de menos, tinha pepino, tinha tomate. Pô, não tinha que ficar de dispensação, esperar de Deus e tal. Eu ia lá, tocava a minha vida e resolvia, meu irmão. Pô, caramba, e aí, Moisés? Não tem água, não? Como é que você acha que Deus vai responder isso? É mais 3 dias sem água, parceiro. Não tenha dúvida. Até que, o que Nabucodonosor falou, agora entendo eu que o céu governa sobre a terra e os teus desígnios são muito mais altos do que os nossos. Aprendeu comendo capim, parceiro. Capim tá gostoso? Então vai lá, mais um aninho aí comendo capinzinho. Para entender. E a gente acha assim, não, porque Deus é mal, tá botando o cara a comer capim. Pelo contrário, meu irmão. Se o cara continuar no orgulho e na soberba, é inferno, é eternidade. Deus não está olhando o temporal. Deus não está olhando um problema, uma circunstância difícil agora. Deus está dando a eternidade. Você vai fazer o cara comer 7 anos capim, para o cara poder ter uma vida no reino com ele, ele vai comer capim, não tenha dúvida. É o que a gente faria com os nossos próprios filhos. É o que você vê uma mãe, quando houve a invasão do alemão, pegando o filho dela e trazendo para entregar para a polícia. Você fala assim, caraca, meu irmão, que mãe é essa? Tá entregando o cara para ser preso? Claro. Ela acha que de repente ali dentro da grade o filho dela esteja mais seguro do que naquele grupo de traficantes que está correndo e pode tomar um tiro a qualquer momento. Então o que ela está olhando agora não é a liberdade do filho, não é que o filho vai estar na cadeia, o que ela está olhando é que o lugar mais seguro para o filho dela é dentro da grade. Então Deus está olhando para o povo e fala assim, o lugar mais seguro para o meu povo é na Babilônia. Vocês gostam de ídolo, né? Vocês querem adorar. Eu fiquei 70 anos falando com vocês, vocês não entenderam. Então eu vou levar vocês para o lugar onde tem mais ídolo na face da terra, que é a Babilônia. Lá vai ter ídolo até, meu irmão, vocês não aguentarem mais.
Mas aquele lugar foi o lugar onde Deus arrancou a idolatria do povo. Porque depois ele volta, o povo teve outras questões, mas idolatria não mais. Então assim, você acha mesmo que Deus vai passar a mão como um pai leviano? De forma nenhuma. Por quê? Porque ele olha a cura como um todo, a cura completa, né? Então tá olhando, claro que, poxa, para Asaf, imagina, a coisa é pesada, se eu tivesse, faria até pior que ele, irmão. Senhor, não fique de braços cruzados, destrua-os. Como na verdade, Deus não queria destruir os inimigos, Deus queria destruir a infidelidade de Israel. Porque a própria fidelidade de Israel já traria destruição sobre os inimigos. Coração como um só, não precisava de nada. Deus fazia os caras se confundir lá. Quantas vezes tem isso? Mandava um anjo, várias situações. O inimigo não é o problema. O que Deus queria destruir? A independência do povo. A arrogância, a prepotência. O achar que era uma grande nação. O achar especial, escolher todas essas questões. Então, na verdade, o que Deus queria destruir não era o que Asaf pensava que era necessário ser destruído. Olha como é que é, né? Então, às vezes eu lembro disso, hoje eu rio, né? Uns chefes que eu peguei muito antigos e tal, não sei o quê. Aí vem aquela pessoa e Deus bota logo aquele cara mesmo, né? Lá do chabu do centro, do pior que tem lá lá mesmo para governar sobre a gente. Entendeu? Lá no chefe e tal, né? Aí beleza, você fala assim, Deus, o senhor tem que, né? Tem que acabar com esse cara. Não tem solução, a minha libertação está nisso. Vai falar, não, tua libertação não está nisso. A tua libertação está em destruir dentro de você todas as coisas que precisam cair no chão até você se tornar uma pessoa tão livre, tão cheia do meu amor, tão cheia da minha graça, que vai ser insuportável para aquela pessoa ficar do seu lado, ou ela vai se render ao Senhor, ou ela vai querer sair correndo. Que ela se renda ao Senhor, torçamos assim, né? Mas na verdade, essa é a verdadeira libertação, né? Essa é o verdadeiro se tornar livre, né? Então ele diz assim, mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Opa! Agora deu uma corrigida aqui. Agora mudou. Não, estou falando até aqui o que o senhor tem que fazer e tal, não cruza o braço, não faz aquilo, mas olha só, Senhor. O Senhor Deus é o meu rei desde a antiguidade e traz salvação sobre toda a terra. Então essa questão realmente está com o Senhor. O Senhor é o rei. Primeiro ponto de mudança na nossa vida é enxergar o senhorio de Cristo. Primeiro ponto de mudança. A gente esbarra muito com Deus na questão do governo. Da graça, não. A gente vê o Senhor misericordioso, a gente não tem problema com perdão, com misericórdia. Nosso perdão é com o governo. É quando eu quero A e Deus fala é B. Eu falo assim, mas eu não quero B. Mas é B. Não, eu quero A. Então beleza, vai lá no A. Olha lá. É assim que Deus trata, vai no A. Aí pá. Chega no limite. Senhor, melhor o B. Beleza, estou te esperando, né? Então, é uma questão muito prática, né? Então ele bota assim, aí ele começa a relembrar o que Deus fez no passado. O Senhor dividiu o mar, o Senhor quebrou a cabeça das serpentes, o Senhor esmagou a cabeça do Leviatã, né? O Senhor abriu fontes e regatos, o dia é teu, a noite é tua, o Senhor estabeleceu o sol, a lua, determinou todas as fronteiras da terra, fez o verão, fez o inverno. Olha o que ele está falando na declaração dele. Ou seja, Deus está no controle. E ele se lembra dos marcos, né? Ele lembra dos marcos. Deus está no controle. Então, primeiro, enxergou o senhorio. Depois que enxergou o senhorio, falou assim, Deus está no controle. Aí vem trazendo a história dele com o Senhor. Deus está no controle. É impossível ver que Deus está no controle sem ter a revelação que Ele é o Senhor. Isso é simples, né? Não, até Isaías, profeta, homem de Deus, profetizava e tudo. Crise no reino, morre
não sei quem, Uzias da vida, tal, bate aquele desespero, vamos orar, como é que vai ser agora a nação, não tem rei. Até que entrei e vi o Senhor assentado. Nossa, ou seja, ele viu onde o Senhor estava assentado. E quando a gente sabe onde o Senhor está assentado, aquilo traz paz ao nosso coração. A gente vê ele é Senhor. Meu Deus, mas como é que está a igreja hoje? Mais isso, mais aquilo, mas não sei o quê. Onde é que você vai parar? Mas olha só, tanta coisa, não sei o quê. Bate aquele desespero, a pessoa não sabe. Eu vou não sei aonde. Até você fala assim, mas calma aí. O Senhor está no controle. Ele é o cabeça da igreja. Ele está no Senhor. E isso é que traz a compreensão de que ele está no controle e traz um descanso interior para a gente. Bem, o Senhor está no controle. Ou seja, Asaf parou e falou assim, o Senhor está no controle. Está tudo quebrado, porta queimada, tudo destruído, mas o Senhor está no controle. E o mais importante não é as coisas estarem bem. O mais importante é a percepção de que o Senhor está no controle. Porque isso é que ajuda um irmão, uma irmã, a atravessar qualquer situação na vida dele ou dela. É saber que o Senhor está no controle. Porque por que, irmãos, vamos ser muito sinceros, eu gosto de falar da minha vida pessoal. Por que os meus gritos algumas vezes? Porque no fundo, em algumas situações da minha vida, eu não creio que Deus está no controle. Essa é a verdade. Eu dou uma declaração geral que Deus está no controle. Mas quando ela chega à prática na minha vida, às vezes essa realidade não está ainda latente no meu interior. Aí eu dou um grito. Quando é que você dá um grito? É quando o copo vai cair, né? Tenta pegar assim, né? Porque ninguém viu. Essa é a sensação que a gente tem, né? Deus, mas está sendo destruído o seu som, tá vendo? Aí dá aquela... Quando você para e percebe que Deus está no controle, aí vem o descanso. Deus está no controle, né? Ou seja, não preciso dizer o que Deus vai fazer, né? Aí olha só que interessante, ele muda, né? Até a forma dele orar ele muda. Ele fala assim, lembra do inimigo, ele tem zombado do Senhor, como os insensatos têm blasfemado o seu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens, nem te esqueça para sempre da vida do teu povo indefeso. Começa a colocar o povo assim, não como especial, como o povo de Israel que não pode passar por dificuldade, mas como um povo fraco, indefeso, que precisa de ajuda. Olha como é que é diferente. Uma coisa eu falo assim, não, porque eu sou cabeça, não sou cauda. Meu irmão, eu sou filho da promessa, isso sobre a minha vida não pode não, sai pra lá! Isso é uma postura. Outra coisa é você falar assim, Senhor, lembra de mim, que eu sou frágil, fraco, pecador. Se o Senhor não pôr a sua mão sobre a minha vida, não vou conseguir. Olha como uma declaração pode parecer no dia a dia que são dois pedidos de oração iguais, né? Pedindo o mesmo fim, mas olha como um vem de uma forma e o outro vem de outra, né? Ele bota assim, dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixe o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Olha só que interessante, hein? Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Olha como é que mudou. Antigamente ele estava pedindo para Deus defender a causa dele. Deus defende a minha causa. Pleiteia, tu é o meu advogado. É em cima de uma situação pessoal. Ele não aceitava que o inimigo estivesse ali. Ele não aceitava aquela humilhação. Ele não aceitava aquela situação. É uma coisa que esbarrava no próprio orgulho do povo. Isso é uma situação. Outra coisa, o Senhor defende a tua causa. Agora eu não estou falando mais de mim, da minha imagem, da minha reputação. Não estou falando disso. Defende agora a tua causa, Senhor. O teu nome. Olha só como é que realmente vai pegando um outro viés, né, irmão? É o que sai do coração mesmo, né? Então, ele finaliza o salmo assim, né? Acredito eu, pelo menos parece assim, né?
E isso é muito bom na oração, né? É que a oração, na verdade, muda a gente. Às vezes a gente fala assim, não, porque a oração muda o céu, move o céu, a oração move não sei o que. É verdade. Mas o que eu acho mais interessante na oração é que ela muda a gente. Por isso que Deus gosta que a gente ore, né? Você começa a orar, tu pode estar como Davi, irritadíssimo com uma situação, mas não dá para manter muito tempo, né? Pode fazer, daqui a pouco no meio daquela oração o Espírito vai tocando, tal, não sei o que, vai lembrando, vai quebrantando, e quando tu termina a oração, já tá diferente de como começou, né? Já tá mais quebrantadozinho e tal, não sei o que, lembra uma coisa e tudo e tal, né? Então assim... Porque se a gente pegar o livro de Abacuque, a gente vê que o primeiro capítulo é muito semelhante ao Salmo 74, né? Falando sobre violências. E quando ele entra no segundo capítulo, que é um versículo, na hora que você estava falando, eu lembrei, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Tão interessante. Primeiro ele se debate de tudo que ele está vendo. Como todos nós, né? Depois ele chega à conclusão que a única coisa que resta ele realmente ir para a torre, né? Vou lá para cima e vou ver o que Deus vai me dizer a respeito dessa situação. Porque isso é invariável. Primeiro vem a crise, vem o debate, vem aquela coisa toda, até que você vai e se coloca sobre a torre. E uma vez eu estava pensando sobre isso. É muito difícil uma pessoa que está passando uma circunstância, ela enxergar alguma coisa do chão. É muito difícil, porque ela só vai enxergar a própria ruína, né? Mas quando ela vai para a torre, ela consegue ver um pouco mais longe, porque a gente do alto, né, a nossa visão se amplia, então a gente consegue ver o dia de amanhã, né? A gente consegue ver o que vai acontecer daqui a 3 meses, a gente consegue ver do alto, porque essa é a visão que Deus tem. A nossa visão é sempre da terra, é a circunstância que a gente está vivendo, né? E se a gente fica na terra, a gente só fica rodando no mesmo lugar. Então a necessidade de realmente a gente, como você falou, né? Assentar em Cristo, em regiões celestiais, porque quando a gente está do alto, né? Aquela circunstância, ela se torna uma coisa pequenininha, né? É igual você pegar o Airfare do computador e contar, né? Conforme você vai afastando, você vai tendo uma visão de amplitude. E quando você bota um negócio ali em cima, você só vê aquilo, né? Então, eu lembrei desse detalhe de Abacuque, né? E você vê que o próprio fato dele ir para a torre, é lá que Deus respondeu ele. E realmente a oração que ele fez muda ele, porque as declarações que ele vai fazendo depois, elas vão ser impressionantes. Quer dizer, você vê como o fato dele subir ali fez a diferença, né? Mudou a percepção dele, né? Mudou a percepção. O entendimento. Isso. E assim, até o estado dele, né? Porque no final ele consegue fazer aquela declaração, né? Que ainda que não haja aquilo ali, para ele falar aquilo, naquela circunstância. Na verdade, como o Paulo falou, ali está a obra de Deus está naquilo. Aquela oração está só revelando o interior dele, como foi mudado pelo Senhor. Mudou ele, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, foi depois da torre. Depois da torre. Foi depois da torre, porque ele, enquanto ele estava no chão, ele só sapateou, né?
Ele sapateou. No chão só tem como olhar a videira, o gado no curral, não tem como fazer outra conta, né? Você fala assim, você falou isso, eu lembrei de Ana, né? Como é que pode, né? Como é que Deus muda a gente na oração e não na circunstância? Você falou que ela estava bêbada de sofrimento, assim, o cara achou que ela estava realmente com um goró mesmo, de tal era a aflição dela, mas quando ela falou assim, não, meu senhor, não estou aflita não, é porque, aí contou a situação, o senhor, não, vai em paz e tudo, né? O sacerdote ali falou com ela, diz que ela já voltou para a terra dela diferente. Sabe, quando ela saiu daquele momento de oração, a amargura que tomava o coração dela, por causa, né, da outra esposa do marido dela, toda aquela situação dos filhos que a gente conhece, a humilhação, né, a sensação de fracasso, de incapacidade, de não ser igual, de não poder responder, inferioridade, uma série de coisas. Tudo aquilo ali, engraçado, ficou no altar. Mas ela não engravidou naquele momento, né? Ela voltou, assim, depois de uns 2 mesezinhos e tal. Aí veio a situação, né? Veio Samuel lá, né? Mas assim, como mudou. Aquele momento ali com o Senhor mudou, né? Então, assim, não é realmente... isso é muito comum, não é a circunstância, não é a resposta de Deus que vai mudar a gente. A resposta de Deus vem pra gente quando a gente mudou, quando Deus mudou a gente, né? Que coisa engraçada, né? Não tem como, né? Então Deus vai mudar a gente para poder vir a resposta, né? Esses espinhos, né? Tem uma passagem em Oséias que fala, né? Te cercarei de espinhos, né? Para que a gente venha se dirigir ao Senhor, né? É verdade. Através dos espinhos e o nosso coração vai se voltar para Ele. E a gente é que muda mesmo, não é a circunstância, mas é o Senhor que vai mudar o nosso coração. Ainda a gente precisa enxergar o amor de Deus nesses espinhos, né? Que é o mais difícil. E a gente começa a pensar, nossa, mas Deus não está enxergando isso. A gente começa a falar igual a Abacuque, até quando, Senhor? Isso aí vai parar onde? E, na verdade, Deus está querendo que a gente enxergue a graça e a misericórdia, desfrute do amor dele através daquela circunstância tenebrosa que a gente está vivendo no nosso exterior. Verdade. Mais interessante também assim, porque você vê um servo de Deus depois de um certo tempo de caminhada, desfrutando dessa realidade, né? Como Abacuque ali, né? Chegou a essa realidade, né? Essa revelação dessa realidade é que a gente pode ver, sabe, assim, o quão valiosos são esses dias na presença de Deus, né? Como são valiosos cada dia que a gente passa, sabe, debaixo dessa graça, dessa presença, porque a gente vai ter um resultado, irmão, muito, sabe, quando você chegar nessa, assim, na sua velhice, na sua melhor idade, né, seja como as pessoas falam aí, mas você vai ver a diferença sabe, de uma pessoa que envelhece com o Senhor e de uma pessoa que envelhece sem o Senhor, sabe? É diferente, irmão. É muito diferente. E às vezes as pessoas só vão começar a ter atenção para isso, às vezes quando começa a ter esse choque de realidade, às vezes já está muito tarde. Ainda bem, mas poderia ter desfrutado disso quantos anos, sabe? Então, assim, que a gente, possa dar valor, sabe? Assim, ver que isso é algo, porque vai preenchendo, sabe, a nossa vida, irmãos. A gente vai sendo cheio do Senhor. E a gente não possa ignorar, sabe, essas coisas, porque o dia a dia faz com que a gente ignore essas coisas, né? Essa opressão da conquista, do sucesso. Não que não possamos ter conquista, sucesso, mas que tenhamos no Senhor, para que Ele seja glorificado, para que Ele tenha preeminência, para que Ele tenha primazia. E, irmãos, o sucesso com o Senhor na primazia, na preeminência, é um sucesso muito mais saboroso. Sabe, porque não tem vanglória, não tem soberba, não tem orgulho, não tem nada, irmãos. Só tem o Senhor Jesus Cristo. Sabe?
como vários homens de Deus tiveram sucesso, como Davi, né? A gente às vezes fala muito assim do sofrimento da cruz, mas não significa que não, o Senhor às vezes pode usar um irmão para ser próspero, para abençoar, sabe? E o irmão está cheio da graça de Deus. Lógico que é muito difícil, confesso para os irmãos, né? É muito difícil você encontrar isso, mas, irmãos, estamos na nova aliança, temos agora o Espírito Santo, mas que a gente possa considerar isso diante do Senhor, sabe? Todas essas coisas, colocar para que quando venhamos a chegar num momento da nossa vida, podermos olhar para trás e ver o tanto que o Senhor imprimiu, sabe? O seu caráter, o seu jeito, a sua maneira na nossa vida, que eu acho que isso que é o mais valioso, irmãos. Quando você olhar para trás e você falar assim, caramba, valeu a pena andar com o Senhor cada dia da minha vida, porque a gente pôde ver o caráter impresso do Senhor, sabe, no nosso viver, e você vai ter consciência clara que não foi de você, porque não tem como. O Espírito Santo não deixa você ser soberbo, altivo, porque você vai ver a graça de Deus, você vai ver a imagem do Cordeiro, não por tua causa, mas por causa da obra perfeita dele na cruz, sabe? Você vai ver claro, né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a gente, né? Amém. Pai querido, queremos te agradecer por esta noite, pelo esclarecimento da tua palavra, pela revelação da tua palavra em nossos corações. Assim, Pai, como Asaf foi tratado, nós também fomos tratados esta noite. Nós também fomos cuidados por Ti. É verdade, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que muitos porquês, Pai, muitas revoltas serão evitadas da nossa parte ao ver o Teu agir. Amém, Senhor. Ao ver a Tua ação poderosa, magnânima e perfeita. Nós queremos reconhecer a Tua soberania. Nós queremos reconhecer Amém, Senhor. Pai, nesta noite. Amém, Senhor. Só o Senhor é Deus. Amém, Só Senhor. Deus é o Senhor. Pai, Amém, Senhor. nós queremos, Senhor, te dar louvores, adoração, porque toda ela é devida ao Teu nome, Pai. É verdade, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Filho do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Deus. Confessamos o Senhor como o nosso exclusivo, único Rei e Salvador. Pai, nossa casa, a nossa vida é para servir a Ti, é para Te adorar, é para Te obedecer, é para viver, Pai, debaixo da Tua poderosa mão, como foi dito aqui. Glória. Alegoria, Pai, da galinha com os pintinhos. Senhor, não nos deixe sair do Teu calor, Amém, sair Senhor. do Teu carinho, Senhor. Amém, Senhor. Oh, Pai, não nos deixe sair debaixo da Tua potente mão. Ó Deus, nos proteja. Nós precisamos muito do Senhor, ó Pai. É verdade, Senhor. De Ti, ó Deus. Por isso, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos guarde, nos proteja, Senhor. Oh, Pai, que com certeza seremos protegidos, seremos guardados pelo Teu calor e pelo Teu amor. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite preciosa que o Senhor nos concedeu estar juntos aqui, Pai, em união. Muito obrigado, Senhor, por cada um que se desprendeu do seu lar para estar aqui nesta noite. Senhor, os leve para casa debaixo da mesma segurança que o Senhor os trouxe, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, toda a honra e toda a glória seja dadas a Ti, Pai. Amém.